Nem toda raiva é força. Às vezes, ela é só uma dor que a gente ainda não conseguiu digerir, a gente ainda não conseguiu processar. Então a gente começa a acreditar que a gente é uma pessoa intensa, que a gente é uma pessoa explosiva e que isso expressa a nossa força, a nossa potência. Mas não, isso só expressa o quanto internamente a gente ainda está se sentindo frágil e com medo de ser inferior. Sim, esse é um dos traços muito característicos da personalidade que nós estamos abordando agora no 12º curso dos 27 perfis de personalidade. São 27 e nós estamos falando do perfil número 12, um perfil de personalidade onde a pessoa ela tem uma intensidade emocional, é uma pessoa que busca relacionamentos, é uma pessoa que atrai as pessoas, mas que ela acaba confundindo a raiva, que é uma expressão de sentimentos, de emoções, de dores da história dela que ela ainda não conseguiu digerir, ela ainda não foi orientada, não foi ensinada como que ela faz para digerir esses sentimentos, e isso faz com que ela então confunda essa explosão de uma ferida mal resolvida com intensidade e força. E se você conhece alguém assim, ou se você tem esse tipo de comportamento, esse vídeo é exatamente para que você possa refletir se você não está vivenciando essa personalidade, porque todos nós, sem exceção, durante a nossa infância, desenvolvemos uma adaptação para conseguir lidar com a nossa realidade interna e, claro, com as pessoas à nossa volta. E uma das 27 personalidades é a que você vive. Eu sei qual é a que eu vivo, né? Estudo sobre ela para tentar entender os padrões de comportamento que eu achava que era eu, mas que eu fui percebendo que na verdade eram apenas respostas automáticas do meu passado. E conforme, né, a gente vai então olhando para isso, a gente vai conseguindo ter a liberdade de escolher novas maneiras de agir que representem a nossa verdadeira essência, a nossa alma, a expressão da nossa potência e não um roteiro automático que só faz a gente parecer que está bem, mas no fundo não está bem. Então, o que acontece? É muito importante a gente ter claro que quando a gente está sempre explodindo de raiva, quando a gente está sempre sendo uma pessoa reativa, sabe? Que ataca as outras pessoas verbalmente, que está sempre acusando o outro, que constantemente se sente ressentido ou ressentida, magoado, magoada com as pessoas, a gente está vivendo essas sombras. Atacar as pessoas verbalmente é não conseguir compreender que o outro ele é diferente, que o outro pensa diferente, que o outro sente diferente, que o outro acredita em outras coisas que nós não acreditamos. Acusar uma pessoa é dizer a ela que ela não tem o direito de ser aquilo que você não quer. Só que ela é livre, ela precisa ter o direito de ser o que ela quiser, mesmo que isso não nos agrade. Então, quando a gente acusa uma pessoa, o que na verdade a gente está fazendo? A gente está dizendo para ela que ela não cumpriu a nossa expectativa. Porque quando a gente entende que cada pessoa é livre para fazer o que ela quiser, e se algo que ela está fazendo não está me atendendo, não está respeitando a mim e ao meu espaço, eu não preciso acusá-la, eu posso me recolher e me retirar. Caso ela venha até mim me perguntando por que eu me recolhi, por que eu me retirei do ambiente, da situação, da relação inclusive, aí eu posso perguntar para ela: você já parou para refletir que o seu comportamento ele pode estar afetando as pessoas? Ao invés de eu acusar ela, ao invés de eu atacar ela verbalmente, eu posso simplesmente me movimentar. Então veja, a raiva ela pode ser direcionada para a gente usar para criar aquilo que é importante para a gente e não para atacar os outros. O ressentimento, por exemplo, que é também uma outra característica de quando a gente está perdido no nosso padrão de personalidade, né? A gente fica ressentido por quê? Porque a gente acredita, nesse caso, né, dessa personalidade, que a gente, por ser intenso, a pessoa tem que ter a mesma intensidade que a gente. Então a gente acha que está sendo, sabe, usado ou usada porque eu estou entregando muito e essa pessoa não está entregando o suficiente, mas na verdade não. Sou eu quem estou intensamente ali porque eu quero provar que eu sou melhor, porque eu quero provar que eu sou mais, porque eu quero provar que eu sou mais inteligente, mais bonito, mais interessante.
E ao não perceber que eu estou fazendo isso para querer provar que eu sou melhor, porque eu estou disputando o primeiro lugar, eu começo a achar que as outras pessoas não estão dando aquilo que eu também entrego. Só que eu só estou entregando isso porque eu que quero competir, eu que quero me colocar nesse lugar. Então você percebe? Quando a gente começa a olhar para o nosso comportamento e perceber, peraí, não é que a pessoa não está entregando o suficiente, eu estou ressentido à toa. Eu que estou entregando em excesso porque eu quero provar que eu sou mais do que aquilo que eu acredito. Isso tudo, conforme a gente começa a perceber, a gente começa a parar com essas explosões emocionais. A gente começa a não precisar mais, sabe, ficar atacando as pessoas, ficar explodindo de raiva. E a gente começa a aproveitar o lado do talento, do melhor que essa personalidade tem. Porque assim como a gente pode estar se perdendo nesses ataques, falando mal das pessoas, ou acusando elas, ou sempre se ressentindo, se magoando com as pessoas, a gente pode ir para o nosso lado positivo. Essa personalidade, qual que é o lado positivo quando ela começa a parar de atacar as pessoas, parar de ficar, sabe, acusando as pessoas e perceber que ela se ressente porque ela está se sabotando? Quando ela começa a olhar para tudo isso, ela começa a trazer o quê? Ela começa a trazer, na verdade, uma capacidade de se posicionar de forma equilibrada, educada, gentil. Não é que você vai deixar as pessoas fazerem qualquer coisa com você. Você vai se posicionar, mas você vai se posicionar de forma equilibrada e educada. Você vai se posicionar com uma força de expressão emocional sem violência. Você vai ser firme e objetiva naquilo que você está sentindo. Você não vai acusar a pessoa, você vai falar do seu sentimento e de como você gostaria de se sentir nessa relação. Você vai expressar o seu lado interno, a sua humanidade e não mostrar o erro do outro, o lado negativo do outro. Você vai mostrar a sua necessidade. Olha, eu sinto falta da sua atenção, eu sinto falta do seu afeto, eu sinto falta do seu carinho. Você vai colocar aquilo que você sente falta, aquilo que você está buscando. Isso vai fazer com que você permita que a sua energia de vida ela fique livre para que você expresse os seus talentos. Você é uma pessoa que tem uma capacidade de comunicação muito boa, você é uma pessoa que tem uma capacidade de se relacionar muito bem, de criar novas amizades, é uma pessoa criativa, é uma pessoa que quando coloca algo na cabeça tem energia para desenvolver o seu objetivo e o seu plano. Então essa energia ela vai voltar a ficar disponível, porque quando você começa a se perder atacando as pessoas, acusando elas, se ressentindo, se magoando e nessas explosões de raiva desequilibradas, você perde essa energia que poderia ser direcionada para os seus planos, para os seus objetivos, para os seus sonhos. Então, a raiva, quando ela é olhada e assimilada de forma madura, e o que é olhar a raiva de forma madura? É aceitar que lá atrás a gente se sentiu magoado com algumas situações e a gente precisa perdoar. A gente precisa perdoar os nossos pais, a gente precisa perdoar os nossos irmãos, a gente precisa perdoar as nossas ex, os nossos ex, sabe? A gente precisa perdoar a política brasileira, a gente precisa perdoar, a gente precisa perdoar. A gente precisa perdoar. A raiva só vai embora quando a gente perdoa. Eu não sei quem você precisa perdoar, mas você precisa perdoar. E veja bem, quando você perdoa, você não está dizendo para outra pessoa que ela não fez algo, que ela deva refletir sobre aquilo. Ela vai ter que assumir as consequências do que ela fez. Quando você perdoa, você está, na verdade, tirando o peso que ainda faz você ficar com a raiva aí em você. Você não vai conseguir digerir, se libertar de uma raiva do passado se você não perdoar as pessoas que você acha que te sacanearam. Você precisa compreender. É você que está sofrendo se você não perdoa as pessoas que você acha que te sacanearam. Se você não perdoa as pessoas que você acha que erraram e que falharam. São essas pessoas que você está aí prendendo dentro de você e que está te causando essa raiva. E quando você liberta isso, você percebe que você não precisa competir. Você percebe que você não precisa acusar ninguém. Você percebe que você não precisa ficar corrigindo os outros, atacando, se ressentindo, se magoando. Você percebe que as pessoas elas são livres para serem quem elas são. E elas são seres humanos. E sim, elas erram. E sim, elas têm comportamentos incongruentes. Elas têm comportamentos, sabe, que são
equivocados, assim como nós. Todos nós temos. E quando você olha para as pessoas com humanidade, você passa a ser uma pessoa mais leve. Então, olhe para isso e comece a perceber que toda vez que você explode com seu parceiro, com a sua parceira ou com alguém que você realmente explode com frequência, é porque às vezes você está se sentindo ignorado, ignorada. E é muito mais fácil você chegar nessa pessoa e falar que você está querendo mais atenção, que você está sentindo falta mais de ter mais atenção. E ao você perceber que a sua racionalidade ela pode ser colocada em prática, ao invés de você dizer algo, sabe, que machuca as pessoas, que faz elas ficarem chateadas e magoadas, e você vai destruindo as suas conexões com isso. Você pode trazer a sabedoria de colocar os seus sentimentos à tona, perceber que você não é uma pessoa inferior só porque você está assumindo as suas fraquezas, as suas vulnerabilidades, as suas necessidades. Isso só te torna uma pessoa humana. É isso que a gente veio aqui fazer. A gente veio aqui aprender a ser humano. A gente veio aqui aprender a superar essas ideias que a gente tem que ser fodão e fodona, que a gente tem que ser sempre o top e a top. A gente veio aqui para ser ser humano, a gente veio aqui para aprender a viver. E todos nós estamos aprendendo. Então, a pergunta que eu quero deixar para você é: quando você realmente tem coragem de falar da sua verdadeira dor, você acredita que você precisa gritar para fazer isso? Pensa sobre isso. Você acredita que você precisa gritar para você falar da sua verdadeira dor? Para você aceitar, colocar para fora isso que está te envenenando aí dentro? Isso que está te atrapalhando? Isso que está fazendo você perder a conexão com as pessoas que você ama? Pensa bem. Pensa mesmo. Porque talvez você reflita que o que você está tentando proteger com toda essa pose de uma pessoa explosiva, raivosa. O que você está tentando esconder do mundo? Você não precisa esconder nada de ninguém. Você pode se mostrar. Se você já se machucou no passado, isso não determina que você vai se machucar no presente. Se liberte dessas feridas. Permita a sua força, a sua beleza se expressar nos seus talentos e não nas suas sombras. Ok? Se fez sentido para você, peço gentilmente que você se inscreva no canal, que você deixe aqui o seu comentário, o seu like e, claro, compartilhe esse vídeo, assim você ajuda essa mensagem a chegar a mais pessoas e que assim a gente possa ajudar cada vez mais as pessoas a se curarem, a se transformarem, para que a vida possa ser uma vida mais feliz, porque todos nós merecemos. Agradeço a sua presença, agradeço a Divina Consciência manifestadora de tudo que é, agradeço o seu superior e peço licença para me retirar. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.